Estamos de volta com o terceiro e último bloco aqui do Bom Dia Rio Branco. Obrigado a você, telespectador, que nos acompanha, tá bom? Aliás, me desculpe também que eu fiquei exaltado ali com o WhatsApp. Eu peço desculpa, pessoal, mas é porque não dá. Tem gente que quer, sabe, atrapalhar o trabalho das pessoas, quer fazer brincadeirinha sem graça. Isso não é legal. Tem tantas pessoas que mandam mensagem no nosso WhatsApp, que querem mandar um eu te amo pra pessoa, que querem mostrar a situação do seu bairro, e a gente abre esse espaço no Bom Dia Rio Branco a toda a nossa população. E aí vem pessoas como essa, que é como eu falei, e eu não tiro a minha palavra, é enviado do capeta, né, para atrapalhar o trabalho e atrapalhar, né, as pessoas de bem que mandam sua mensagem, que querem mostrar a foto da família para alguém, né, isso não é legal. Então eu acabei me exaltando, peço desculpa por isso, mas não peço desculpa por ter chamado de filho do capeta, porque você é um filho do capeta, você que fez isso, tá bom? Espero que você mude, que Deus entre na sua vida e você possa mudar, mas por enquanto você é um irresponsável. Agora a gente está aqui no terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, em entrevista. Eu recebo a Suzy Amin, ela que é representante do Sindicato dos Correios, sempre na luta, na briga pelas melhorias, defendendo o seu sindicato, defendendo os Correios. E a gente abre espaço aqui no Bom Dia Rio Branco para a entrevista com a Suzy Amin. Aliás, Suzy, muito bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Efraim, uma satisfação estar aqui no seu programa, no Bom Dia Rio Branco, e tratando de um assunto importante, que é a sensibilização e passar informação para a população sobre a questão da privatização que envolve os Correios, né? Então, quero parabenizar pelo seu trabalho, né? A oportunidade de estar aqui no Bom Dia Rio Branco, na TV Rio Branco, a toda a sua equipe e... Mais uma vez, bom dia para nós, né? Vai ser boa entrevista, pessoal. Aliás, uma entrevista que é com um assunto que já vem de longo período, já faz aniversário já esse assunto, né? Infelizmente, Suzy, infelizmente é um assunto que, né, vem sido demorado, que vai maltratando também os servidores do Correio, vai maltratando também a população acreana dos lugares mais isolados do estado do Acre, que tem o serviço do Correio, que contribui bastante com a população, não apenas na questão de entrega de serviços, como, né, de correspondências, de produtos que chegam, mas também, né, valorizando ali a pessoa que quer tirar um CPF, que quer... Então, o Correio faz, né, essa ação para facilitar a vida das pessoas e tudo isso começa agora a entrar em risco, né, para a população acreana. Explica um pouquinho para o pessoal entender, né, sobre essa situação, Suzy. Você fez uma ótima contextualização, Macambira, porque assim, não é de hoje que o Correios está nesse risco de privatização. Desde 95 que o Correios ele passa por esse risco de privatização, porque o Correios é um segmento que é muito lucrativo e é por isso que justamente tem essa ambição, né, de se privatizar os Correios. Mas o Correios no nosso estado, principalmente, e principalmente na região Nordeste também, em municípios que não tem retorno, lucratividade, o Correios está lá, porque é um serviço constitucional. Então, o Correios, independente de ter lucro ou não, o Correios está lá. Então, o Correios, na maioria das cidades, era a única instituição que tinha ali um atendimento bancário. E já foi começado a retirar esse serviço bancário. E como você falou, não só o serviço de encomenda, mas também vários outros serviços, né? A questão da expedição do CPF, já expediu também passaporte, carteira de trabalho, já tem alguns locais que já retiram também a carteira de trabalho. Então, é um serviço, é um ponto, na verdade, estratégico para atendimento ao cidadão. E o Correios, ele deveria ser melhorado, porque independente de ser público ou privado, a gente sabe que a melhoria do atendimento ele tem que ser sempre buscado, né? Essa melhoria do atendimento. Então, a gente sabe que o Correios hoje tem problemas? Tem, porque já passa por um sucateamento proposital, que com esse sucateamento as pessoas até falam, não, tem que privatizar mesmo, mas o nosso papel, né, como representante dos trabalhadores dos Correios, é esclarecer a situação, que hoje passamos por um sucateamento, os trabalhadores fazem o máximo possível para poder trazer um bom serviço à população, mas essa luta contra a privatização não é de hoje, a gente hoje está correndo um risco muito maior, porque tem aí mais ou menos um mês que os deputados, a gente tem mais ou menos um mês para correr atrás de fazer essa sensibilização, porque é um prazo que já está esgotando praticamente para a votação da privatização.
Suzy, eu te pergunto, lógico, o servidor, quando ele trabalha, ele é bem remunerado, ele trabalha feliz, mas também não adianta apenas ser muito bem remunerado, tem que ter um quadro efetivo que abranja a necessidade de toda a população e que não sobrecarregue também o servidor. Como que está hoje o quadro efetivo dos Correios? Essa situação está sobrecarregando alguns servidores também já do Correio, e com mais essa situação da privatização que a gente vê, pelo menos no Brasil, pessoal, a privatização ela não é exemplo de coisa boa. Isso você vê quando você olha, que eu vou dar por exemplo, a nossa energia elétrica, que foi privatizada, nós tínhamos aqui a Eletroacre, e aí foi privatizada e virou essa nova empresa que está prestando serviço, aliás, de péssima qualidade a todo o estado do Acre, vive tendo picos de energia. Mas fora isso, também tem a questão de que uma energia que você pagava em um valor, hoje é o valor que eles querem, simplesmente sobem do dia para a noite, você paga um absurdo, ou seja, também diminuiu o quadro efetivo e que o atendimento ficou cada vez pior, e isso é o que pode acontecer também nos Correios, caso seja privatizado, não é isso, Suzy? Eu falei alguma bobagem, né? Perfeitamente, é isso mesmo. Os serviços com a privatização, o preço com certeza aumenta, por exemplo, energia elétrica, o meu dobrou o valor, Então, a gente tem um exemplo bem específico nosso aqui, que praticamente todo mundo está sentindo na pele isso. E o serviço dos Correios é um serviço já caro. Inclusive, recentemente teve um aumento, A gente até chegou a falar um pouquinho sobre isso dias atrás. Mas já é um serviço caro, porque dizer que mandar a SEDEX é um serviço barato não é. E privatizando vai aumentar mais ainda. No caso, não é barato para os Correios, mas para a população é mais acessível, não é isso? Sim, é porque o Correios ele presta vários tipos de serviço. Por exemplo, o serviço de encomendas, que é um serviço que não é monopólio, que qualquer uma empresa pode atuar nesse segmento, já é um serviço que não é muito barato, porque, por exemplo, compras da internet, você enviar produtos para, inclusive os pequenos empresários utilizam muito os Correios, fazendo o envio de encomendas para outros estados. Por exemplo, eu conheci um pessoal de uma cooperativa aqui do Acre que manda colares, pulseiras indígenas para outros estados. Então, a gente sabe que o Correios ele é um balizador de preços. Porque como ele concorre no setor de encomendas com outras empresas, o preço dos Correios ele baliza todos os outros. Se não tiver o Correios, as outras empresas vão poder colocar o preço que elas quiserem e vão atuar aonde elas quiserem. Então, o nosso intuito é esclarecer, ou seja, não deixar isso acontecer, porque depois do leite derramado, a gente comentou agora há pouco a situação, Não adianta chorar, Então, a gente consegue ver isso, que o Correios é o que, na verdade, coloca ali a lei em toda essa situação. É o preço do Correio, quem não atingir não consegue também ter aí o seu mercado alcançado, não é verdade? Agora, Suzy, eu pergunto para você, sobre a questão lá do quadro efetivo, como que está essa situação do quadro efetivo? Está saturado? Os servidores do Correio, como que está toda essa situação? Porque não é fácil trabalhar também com o psicológico afetado por conta dessa privatização que coloca em risco também o emprego dos servidores, Suzy? Sim, nossa preocupação são duas, A questão da prestação do serviço, mas também a garantia dos empregos. Hoje, aqui no Acre, nós temos, em média, 300 trabalhadores, 300 famílias, aqui no estado todo, que é pouco. Então, na questão do efetivo, nós tivemos o último concurso em 2011, ou seja, 10 anos que nós não temos novas contratações praticamente aqui no estado, ou seja, no Brasil todo. E cada dia mais está reduzindo o número de trabalhadores. Nós já chegamos a 132 mil. Hoje o Correio está em média 98 mil trabalhadores no país todo. Então, cada dia reduzindo mais e a demanda aumentando, porque com o comércio eletrônico, bombaram as encomendas, principalmente agora na pandemia, que o Correios não parou em nenhum momento e cresceu estrondosamente, porque as pessoas estavam em casa e estavam fazendo pedidos pela internet e o carteiro estava indo lá e fazer essa entrega desses produtos. Então, cresceu muito, tanto que o lucro dos Correios do ano passado foi 1,5 bilhão. É muito dinheiro. De lucro, É isso, então. Por isso que está ameaçado, porque como é um segmento lucrativo, então tem muita ameaça, principalmente também do capital internacional.
essas empresas internacionais que, ao invés de elas virem e estruturar para elas, porque elas já podem atuar, não, elas querem destruir os Correios, porque como o Correios tem 357 anos, então já tem toda uma estrutura em todos os municípios, então eles precisam destruir os Correios para eles poderem atuar. Então, é isso que a privatização traz. Aí você citou aí nesses 10 anos, né? Então, significa que talvez nesses 10 anos seja uma estratégia, né? De talvez não quererem aumentar o quadro efetivo, contratar novos servidores para o Correios, abrir concurso de oportunidade de emprego. Talvez seja uma estratégia, então, para que eles consigam aí implantar, né, essa privatização dos Correios. Só que não conseguem por conta desse lucro que é gerado pela instituição. Então, como eu falei, desde 95 para cá que já vem essa estratégia de privatização. E nos últimos anos isso tem se acirrado mais. Então, essa questão de não ter contratação realmente é um projeto para privatizar. Porque, sendo privatizado, não vai ter mais concurso. Né? Eles vão pegar pessoas, indicação e tal, e com certeza com garantias mínimas de salário e benefícios, se tiver algum benefício. Então, é uma estratégia de sucateamento, os trabalhadores, fica muito até pesado para a gente, o pessoal reclama que às vezes tem greve nos Correios, mas é porque não dá para a gente ver uma coisa que está acontecendo errada e aceitar simplesmente. Então, nós aproveitamos quando tem uma greve para poder trazer para a população o que de fato está acontecendo. E assim, o pessoal disse, o pessoal do Correio ganha muito. Não, não ganha muito. É um salário básico de R$ 1.800. Não é muita coisa. É claro que tem pessoas que ganham mais, né? Que já estão em outros níveis. Mas a grande maioria é nessa média, não é um salário alto. Mas trabalha bastante, né? Bastante, porque suportar, né? O sol, chuva, os riscos de trânsito, tem a famosa, né, corrida dos cachorros, né, que o carteiro sempre acaba, não tem um carteiro que acho que não foi mordido por cachorro. Então, é uma profissão muito complicada, né, o risco de câncer é muito pesado. Mas, assim, a gente sabe o zelo que esses trabalhadores, eles fazem o seu trabalho e a alegria que é você chegar, que nem no caso eu sou carteiro, não estou nativa agora, mas você chegar numa casa e a felicidade da pessoa receber aquilo que ela tanto esperava. E uma vez eu cheguei, a pessoa ficou muito feliz que ela estava esperando um medicamento, que era um medicamento que não tinha aqui no Acre, vinha de fora e era essencial para aquele tratamento. Então, é muito gratificante quando você chega e entrega aquilo que a pessoa está precisando, né? Ou seja, é o Correios entregando até saúde para a população, né, Suzy? Suzy, quero agradecer a você pela sua participação no Bom Dia Rio Branco, dizer que o espaço está sempre aberto para quando você quiser voltar, né, e trazer novas informações. O espaço está aberto a você, a todos o Sindicato do Correio e parabenizar pela ação, que vocês realmente continuem, que tenham sucesso, né, e que seja feito melhor a todos os servidores do Correio. Eu só tenho a agradecer e aproveitar, dizer que nós estamos com a campanha na internet e também na sexta-feira, dia 18, nós vamos estar lançando um site que o endereço é icioscorreiosacabar.org, que lá vai ter informações, principalmente falando dos riscos para os municípios do interior, falando sobre a questão do comércio eletrônico, sobre os serviços bancários. Então, quero pedir o apoio, né, daquelas pessoas que veem essa importância dos Correios, que possam acessar, mandar para o deputado, se tiver acesso com algum deputado, senador, pedir apoio para que mantenha o Correios público, porque vai ser votado, né, pelos deputados. Então, a gente pede esse apoio e também pede a compreensão de todos, né, devido a todas essas lutas que a gente, às vezes, tem que fazer greve mesmo, porque é a oportunidade que a gente tem de trazer essa bandeira, mas que as pessoas possam ficar cientes e informados dos riscos da privatização, porque nosso Estado vai perder muito. E que o povo vá à rua pelos motivos corretos. E esse é um dos motivos, viu, pessoal? Para a gente defender um patrimônio que é nosso, é brasileiro, é nosso, tem que ser defendido, tá bom? Suzy, muito obrigado. Que Deus abençoe também todos os nossos telespectadores numa quarta-feira abençoada. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta. Um beijo no coração e que Deus abençoe a todo o meu povo amado do Estado do Acre. Até amanhã.